A palavra de hoje é corra. Em Filipenses, capítulo 3, o versículo 12 ao versículo 17, fala sobre uma corrida. E você já correu uma corrida na qual o prêmio era chegar até o final? Nós vamos falar hoje sobre esta corrida. Paulo, ele relaciona a vida cristã como uma corrida, no qual há 3 instruções nessa passagem bíblica que nós vamos estudar e nos aprofundar um pouquinho. A primeira coisa, a primeira instrução é: deixe o passado. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus, ela tem um antes e ela tem um depois de Cristo. Nós não somos iguais depois de nós termos um encontro com o Senhor. A nossa vida, ela se torna diferente. E há algo interessante na palavra de Deus que fala que o Senhor, ele entregou o seu Filho por amor a nós. Ele nos deu essa oportunidade de o aceitarmos e nós termos a salvação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que um morreu por todos e logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam por causa daquele que morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Qual é esse passado que eu e você nós precisamos deixar? O passado pecado, o passado erros, o passado tristeza, angústias, destruição, morte, o passado insegurança, o passado falta de perdão, o passado as coisas que nos afastam do Senhor. Como fala em Apocalipse 22:15, mas fora da cidade, fora do reino dos céus, estão os que cometem pecados nojentos, feiticeiros, imorais, os assassinos, os que adoram ídolos, os que gostam de mentir por palavras ou por ações e outras tantas obras da carne que nós vimos na palavra de Deus descritas. Nós não conseguimos completar essa corrida, essa nossa caminhada com Deus, se nós levarmos esses pesos na nossa vida. O pecado, ele é um peso que não serve mais. Deus deseja que a gente faça essa corrida de uma forma livre. Então, não cabe mais nós carregarmos o passado de mágoas, de frustrações, de baixa autoestima, de complexos, de superioridade, inferioridade, de desobediência, o ódio, o rancor, a raiva, o orgulho, os ressentimentos. Nós não conseguimos completar assim esta corrida. Mas há uma forma que nós paramos de correr. Sabe quando a gente fica olhando para o passado? Nós paramos. E isso também faz com que, além da caminhada, ela seja algo pesado, algo que venha nos atrapalhar, o pecado, mas algo que pode nos paralisar. É nós ficarmos olhando as situações, olhando para o pecado, querendo voltar. E na Bíblia há uma história em Gênesis capítulo 19 que fala sobre Ló e a sua esposa. Deus envia anjos para que avisem Ló que a cidade de Sodoma e Gomorra, essas 2 cidades, elas serão destruídas. E Deus dá uma instrução para Ló, que eles precisavam sair da cidade e não olhar para trás. Mas o que a sua esposa faz? A sua esposa olha para trás e ela fica paralisada,
porque ela olha para trás. Ela vai pela última vez admirar a cidade. E Deus não deseja que a gente fique admirando aquilo que é errado, admirando a raiva, mas que não sejamos pacientes. Deus não deseja que nós venhamos admirar o medo, mas que nós sejamos corajosos. Deus não deseja que a gente venha admirar a inveja, mas que a gente venha ser gratos todos os dias. A segunda instrução que Deus tem para nós nessa corrida da nossa vida com Deus é avançar. Nós precisamos deixar o passado lá no seu lugar. Nós precisamos agora avançar. Avançar me lembra muito a fé. E quando eu penso em avançar, eu lembro de Êxodo, capítulo 14, em que Moisés estava orientando o povo na saída deles do Egito. E Faraó mandou carros, cavalos, cavaleiros para buscar o seu povo. E eles se deparam com o mar vermelho na frente deles. Eles têm uma opção, eles podem voltar e voltando eles seriam pegos e voltariam para o Egito, voltariam para a terra da aflição, ou eles podiam continuar. E Moisés, ele se desespera e começa a clamar, como talvez eu e você a gente fizesse. E muitas vezes a gente faz isso. Mas olha o que o Senhor, ele fala para Moisés. Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Êxodo 14, 15. Eles poderiam morrer, mas Deus diz para eles, sigam, vão em frente. Deus, ele já nos deu várias palavras de comando, mas nós precisamos seguir em frente. Seguir em frente é renunciar aos nossos medos, é renunciar às nossas dúvidas e dizer, Senhor, eu tenho dúvida, mas eu quero que a tua fé venha sobre a minha dúvida. Senhor, nesse momento eu estou com medo, mas eu quero, Senhor, que tu tire esse medo de dentro de mim. Deus é aquele que faz grandes coisas através de pessoas que são imperfeitas como eu e como você e como o povo de Deus. Avançar é um ato de fé e confiança em Deus, que Ele estará conosco em cada passo que dermos, pois nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, os nossos planos diante de Deus, como fala lá em Provérbios 16:3, que diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Se você quer ir bem, se você quer que a sua família vá bem, entregue seus planos, os desejos, os seus sonhos ao Senhor. E Ele fará. Ele fará muito melhor do que eu, muito melhor do que você pode pensar. Avançar. Avançar é algo que nós precisamos nesse tempo em que nós estamos vivendo, em que o medo, em que as angústias têm tentado dominar as pessoas, não somente as nossas vidas, mas todas as pessoas. A insegurança de como serão os nossos dias, o medo de ficar doente, o medo de dias piores, o medo que falte algo para nós. E esse mar sempre tem tentado entrar nas nossas vidas, mas nós precisamos, como povo de Deus, caminhar e passar este mar. O seu mar pode ser várias coisas que têm acontecido na sua vida. Você sabe e Deus sabe qual tem sido o seu mar, mas você precisa avançar. A palavra para você nesse dia é avance. Não tenha medo, seja corajoso, seja corajosa. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de equilíbrio e de moderação, como fala em 2 Timóteo 1,7. Então, deixe o medo para trás. Não deixe com que ele te domine. A terceira instrução dada por Paulo é continuar. Tão importante quanto iniciar a corrida é continuar até o final. Nós continuamos porque nós temos um alvo.
Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós estamos indo rumo à nossa salvação. Nós estamos indo direto para Deus. Por isso nós continuamos. O nosso alvo, o alvo da vida do cristão é os céus. E nós precisamos olhar para isso. A paciência, ela anda junto com a perseverança, com o continuar, com o persistir. E fala assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tem os profetas que falam em nome do Senhor como exemplos de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes os que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Que a gente possa olhar este tempo presente com olhos de paciência. Eu estou aguardando. Eu vou esperar. Que nós possamos nos espelhar na vida de Jó, que era um homem temente a Deus, era um homem que vivia a palavra do Senhor. Mas mesmo assim veio sobre ele a aflição, porque acontece as aflições sobre aqueles que são bons e aqueles que são maus. E sobre Jó a aflição veio. E nesse momento ele persistiu, crendo e confiando que ele veria o Senhor. E o fim de tudo isso foi que ele teve a restituição. Ele teve o dobro de tudo aquilo que ele tinha no início. Então, nós podemos ver que a vida daquele que é perseverante e paciente é honrada por Deus. Você quer a honra de Deus? Seja paciente nesse momento de continuar. A palavra também do Senhor, ela nos fala sobre a persistência de seguir exemplos que são corretos, como nós olhamos para a vida de Jó. Paulo fala nesse texto sobre seguir o exemplo. Por quê? Porque ele buscava o Senhor. Mesmo com erros, mesmo com falhas, ele não tirava dele a responsabilidade da liderança. E eu e você, nós temos responsabilidade. Responsabilidade pelas pessoas que estão à nossa volta. Elas olham pra gente. E se nós temos medo, muitas pessoas também têm medo. Se nós enfraquecemos na nossa fé, muitas pessoas também enfraquecem. E Paulo estava dizendo isso: olhem para mim, olhem para os exemplos das pessoas que são boas, das pessoas que vivem a palavra. Mas esse mesmo Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 1, assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, porque ele sabia que por mais que a gente venha tentar ter uma vida correta diante dos olhos de Deus, aquele que é o único correto é o Senhor. Aquele que é o único perfeito é Deus, e a Ele nós precisamos olhar. Aquele que fica muito olhando as pessoas não termina a corrida. Que hoje eu e você possamos deixar o nosso passado, os erros, as falhas, as mentiras, as iras, as brigas, que a gente possa deixar a discórdia, que a gente possa deixar a desunião, que a gente possa deixar aquilo que nos afasta do Senhor e avançar sem medo do futuro, avançar porque nós cremos, porque nós confiamos no Senhor, continuar
impacientes olhando para as pessoas, não, olhando para o Senhor. Que você possa orar neste momento e ser tocada pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus.